Nós estamos aqui hoje com nossa videoaula sobre balanceamento de ração, uma ração caseira, uma ração na propriedade. A nossa intenção é que o agricultor ele tenha uma ração de ótima qualidade com os ingredientes que ele tem na sua propriedade. A gente já tem uma videoaula sobre o preparo dos produtos da raiz da mandioca, e nessa videoaula de ração vocês podem observar que a maioria dos produtos são de mandioca. Então a gente tem aí os projetos de campanha produtiva, desde a produção de leite, de galinha caipira e de ovinos, e todos esses animais é possível a gente balancear a ração na propriedade para esses animais. O que a gente vai fazer aqui hoje é uma aula de ração balanceada para frangos de corte. Então essa ração que vai ser feita hoje, ela vai estar com 15% de proteína bruta e ela é ofertada aos frangos de corte. No caso, frango é a ração para engorda. A gente pode observar aqui os alimentos. O mais conhecido é o milho. Eu falei de proteína bruta, que nossa ração ela vai ter 11% de proteína bruta. E a gente pode observar que o milho ele tem 8% de proteína bruta. E é o alimento mais comum que a gente tem visto aí nas propriedades. E é o alimento que mais oferta para os animais. Então a gente observa que tem 8% de proteína e nossa ração ela vai ter 15% de proteína. Então, por melhor que seja o milho, ele não consegue fornecer todos os nutrientes e todas as proteínas que o frango de corte precisa para engordar. Então, por isso que a gente tem o balanceamento de ração, que é feito alguns cálculos, e depois a gente passa para os ACRs, os agentes comunitários rurais, para entregar para os agricultores para fazer essa mistura lá na propriedade. E o milho, ele é um alimento, o animal pode ser consumido em maior quantidade, e que ele não faz mal para o animal. Então de 90% do alimento do animal pode ser só o milho em grão, ou milho farelo, ou fubá grosso, e por ele ter uma proteína baixa, com mais 10% a gente conseguiria fazer uma ração. Então ele é um ótimo alimento, só que a gente aqui na região, a gente está com dificuldade de produzir milho. Então a gente tem uns veranicos aí, tem terrenos mais pobres, a gente não tem produção de milho. Por isso que a gente está associando essas ações o farelo da raiz de mandioca. E 95% das propriedades da região produz mandioca, e a gente tem áreas com alta produtividade de mandioca aqui na região. E a gente pode observar que o farelo da raiz de mandioca, ele tem apenas 3% de proteína bruta. Só que ele é um alimento energético e fornece bastante energia e nutrientes para os animais para ajudar na engorda do animal. Por isso que ele está entrando aqui na ração dos frangos de corte, na ração de engorda dos animais. Então esse nível de proteína de 3%, ele não é prejudicial, porque ele é um alimento energético, e quando a gente balancear a ração vai ficar com 15% de proteína, e ela vai fornecer outros alimentos para os animais. Aqui, o que a gente está trazendo como novidade é o farelo da parte aérea da mandioca. Então, o farelo da parte aérea da mandioca, a Embrapa, Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, tem vários trabalhos, e que ele chega a 20% de proteína bruta. Então esse aqui a gente mesmo fez um trabalho aqui, coletou a parte aérea, vocês podem ver na videoaula, produção de parte aérea de mandioca para fazer ração. Aquela parte, quando tem ali já as folhas, a gente tira ela todinha, com aquela parte tem folha, com maniva, com talos e folhas, e faz esse processo. Por isso que ele fica com 16% de proteína bruta. Então a gente começa a comparação com o milho, que tem 8% de proteína, é difícil de produzir, e a gente tem a parte aérea da mandioca, que geralmente é perdida, e ele está com 16% de proteína. Então é um alimento que a gente tem que começar a observar ele nas propriedades, usar ele para a criação de animais, para fornecer a proteína, que é um do mais caro da ração, seria a proteína. Então por isso que a gente está associando esse farelo da folha de mandioca, ele vem com essa riqueza aí de 16% de proteína bruta. Então, além de tudo, nessa região nossa, é a região final de ano, ela é uma região muito quente, e para fazer esse processo do farelo de folha de mandioca, aí com 48 horas a gente consegue estar com esse produto pronto para fazer o balanceamento da ração. E aqui está o farelo de soja, que é o alimento mais proteico, mais comum que a gente tem, que a gente usa, e ele tem 45% de proteína bruta. Então vocês podem observar que é altamente proteico, e aí que a gente começa a esclarecer para os agricultores.
Não adianta o agricultor achar que a soja ela é forte, que ela é 45% de proteína e oferecer esse alimento para os animais. Esse alimento tem muita gordura e muita proteína e geralmente se ele não for feito na quantidade exata no balanceamento da ração, ele causa até a morte dos animais quando causa diarreia. Então ele tem que ser balanceado para ele não fazer mal. Então entre alimentar o animal com milho puro ou soja pura, o milho puro ele não vai fazer mal para o animal, ele não vai render o que ele deveria render. E já a soja é um produto que a gente tem que tomar cuidado na hora de ofertar aos animais, porque ela é um produto com bastante teor de gordura, e a gente tem visto alguns relatos de produtores que comprou a soja no mercado e ofertou aos animais uma grande quantidade e causou diarreia, chegando a causar até a morte de animais. Um produto que a gente está trazendo para os agricultores, que também dá um apoio, é o girassol. Então o girassol a gente consegue produzir aqui na região, então nas épocas aí de produção, de época de inverno, aí por época das águas, a gente consegue produzir o girassol, e o girassol ele tem 26% de proteína bruta. Então ele é um alimento proteico e que a gente conseguiria estar balanceando a ração com esse girassol. Uma coisa que a gente vai explicar para os agricultores, que facilita na hora de moer o girassol, porque a gente tem aqui aquele picador, aquela forrageira, que é o que mais tem nas propriedades. Então para moer esse girassol, a gente faz o balanceamento da ração com milho em grão. Aí coloca lá o balanceamento de ração, vai dar 10 kg de milho e 2, 3 kg de girassol. Então você pega esse produto, mistura no milho e passa na forrageira com a peneira fina e ele sai já o farelo de girassol com milho, aí já sai proteinado e a gente consegue fazer a ração com esse alimento que também é rico em gordura e rico em proteínas. E a gente tem o balanceamento da ração. Como a gente está dando muita atenção para a parte da mandioca, que no caso aqui o farelo da raiz da mandioca e o farelo da folha da mandioca, a gente tem que ter algumas observações com essa questão da mandioca. Então a mandioca, ela é feita integralmente. Então se você vai na roça, colhe as raízes e pode passar na picadeira ou na forrageira, ela é integral. Então você não pode tirar o polvilho ou a goma, como é conhecido na região, que aí você enfraquece muito o alimento. Se foi uma massa lavada que depois tirou o polvilho, ela não tem mais os nutrientes e nem a proteína que esse integral tem. A parte aérea da mandioca, ela é uma parte muito fibrosa. Então como ela vai com os talos e vai ali com a parte aérea todinha, ela tem um teor de fibra muito alto. Então para as aves, a gente não recomenda, para pintinhos de até 30 dias, o balanceamento de ração não entra essa parte aérea da mandioca. Então só a partir de 30 dias, que já seria uma fase de crescimento, a gente começa a colocar a parte aérea da mandioca no balanceamento de ração. Então como aqui o exemplo é para um frango de corte, nós estamos usando aqui 30% de parte aérea de mandioca. Então o balanceamento foi feito com 30%. Se fosse os pintinhos com 30 dias, o balanceamento de ração sai com 15%. Como aqui o animal já está um animal mais desenvolvido, um animal já praticamente de 1 kg, então ele consegue digerir esse alimento com um pouco mais de fibra e aí realmente ele consegue ofertar essa proteína para esses animais. Se fosse no caso de vaca de leite, ou caprinos e ovinos, que são animais ruminantes, aí esses animais têm uma facilidade maior para digerir essas fibras da parte aérea da mandioca. Então com esses animais não tem problema nenhum. Então o balanceamento de ração, eles praticamente comem só folha mesmo de capim, folhas leguminosas e ramas de mandioca. Então esse alimento é mais tranquilo quando a gente fala para os animais ruminantes. E no caso das aves, a gente tem esse cuidado de não exagerar nessa questão da introdução da parte aérea de mandioca nas rações. Então, aqui ele está entrando em 30%. Geralmente quando eu faço esses cálculos eu coloco que o máximo é 30% para esses animais de porte maior. A gente vai fazer o balanceamento de ração, então cada
faixa etária do animal é uma ração diferente. Então, se fosse uma ração de postura, ela teria outros cálculos e outros ingredientes. O ingrediente principal que a gente teria que aumentar seria o cálcio, porque a ave de postura, todo dia praticamente, ela põe um ovo e aí ela tem que ter uma ingestão muito alta, bem maior, de cálcio para formar a casca do ovo. Então a gente falou já dos alimentos de maior quantidade, e aí o milho oferta aí nutrientes, proteína, minerais, a raiz de mandioca do mesmo jeito, as folhas de mandioca, o farelo de soja. Só que mesmo esses 4 alimentos, feito o balanceamento da ração, tudo bonitinho, com 15% de proteína bruta, ainda tem alguns nutrientes e alguns minerais que esses 4 alimentos não conseguem ofertar aos animais. Então, para você ter um animal com bom desenvolvimento, ele aí nesse sistema que a gente cria, no sistema caipira, esse sistema semi-intensivo, você tem um cercado com as aves dentro, então a gente tem que colocar um núcleo específico para esse animal na fase de engorda. Se fosse, volto a dizer, nessa faixa etária do animal. O núcleo para engorda é um, o núcleo para pintinho e crescimento é outro, e o núcleo para postura é outro. Então a gente vai no mercado e compra esse produto, é o núcleo, no caso aqui o núcleo frango engorda. Esse produto ele está no mercado, ele está na média de 3,50 o quilo. E nessa ração, em todas as rações, vai usar 3%. Então, a cada 100 kg de ração, vamos usar 3 kg de núcleo, vai custar aí entre 9 e 10 reais. E esse gasto ele é compensado, porque aqui é simplesmente só nutrientes que já balanceado para esse animal nessa fase. Então, às vezes o agricultor tem uma criação lá na sua propriedade, e ele faz esse balanceamento de ração, ele pode ser ofertado aos animais. Como os animais ficam soltos, eles comem lá na natureza e conseguem adquirir esses nutrientes que está faltando. Mas uma criação semi-intensiva, que a gente espera em um bom desenvolvimento das aves, então a gente recomenda que ele adquira esse núcleo para fazer essa mistura, que o custo-benefício aí é compensatório. Então, para fazer 100 kg de ração, você gastando 10 reais, então ele se torna vantajoso. O sal, também tem animais que eles não ligam muito para sal. E galinha é uma delas, só que como a gente está usando alguns produtos alternativos, como é o caso da folha de mandioca e da raiz de mandioca, e para economizar no milho, fica com pouco milho, então é bom a gente colocar um pouco de sal. Então na receita vai 1% de sal a cada 100 kg de ração, a gente coloca 1 kg de sal para estar melhorando esse sabor nessa ração dos animais. Então a gente também vai colocar um pouco de sal para melhorar essa questão do sabor. E o sal também ele já oferta alguns nutrientes aí, como o cloreto e o sódio. E o sal é cloreto e sódio, já também é 2 minerais que estão entrando nessa formulação de ração. Uma novidade que a gente tem experimentado nesse último ano porque o farelo da folha de mandioca, ele é um farelo, ele é muito seco e muito volumoso. Então a gente está acrescentando agora, para dar uma umedecida nesse farelo da folha de mandioca. A cada 100 kg de ração a gente coloca uma lata de óleo de soja. Então o óleo de soja estava barato, era R$ 4,50, daria 4, 5 centavos em cada quilo de ração. Hoje ele está em torno de R$ 7 reais, aí acrescenta mais 7 centavos em cada quilo. Também já é vantajoso, porque a gordura vai fazer bem para o animal, e na hora de você misturar a ração, você não perde as micropartículas que tem no farelo da folha, com essa adição de um pouco de óleo, aí dá 1% de óleo de soja nessa ração. Se você tiver alguma gordura aí, pode ser usada também, algum resto de fritura, alguma gordura que você possa adquirir em algum comércio aí, pode ser usado também, não faz mal, não tem problema. Nós vamos formular a ração para frangos de engorda com 15% de proteína. É uma ração que oferta todos os nutrientes, todas as exigências do frango, para ele ter um bom desenvolvimento e um bom teor de engorda. Então milho,
o milho tem 8% de proteína. Então se eu for, quando eu balancei a ração, ele vai entrar com 8% de proteína a cada 100 quilos. Então 100 quilos de milho tem 8% de proteína. Então quando eu balancei a ração para postura, quando eu balancei a ração para engorda, no cálculo deu 24 quilos de milho. Então vai levar 24 quilos de milho para compor esses 100 quilos de ração, para ele ofertar a parte de proteína que compõe a ele. A raiz da mandioca, a parte integral, ela tem 3% de proteína. E na hora que eu balancei a ração, eu coloquei no cálculo, deu 30 quilos de ração, farelo de mandioca. Então, 24 quilos de milho, 30 quilos de farelo de mandioca. E o farelo da folha, ele tem 16% de proteína. Depois do cálculo da ração com 15% de proteína, ele entrou com 24 quilos de farelo de folha de mandioca, ofertando a proteína para fazer a ração. E o farelo de soja, que tem 45% de proteína, ele só entrou aqui com 18 quilos na ração. Então como ele tem uma alta proteína, ele é um alimento proteico, ele entrou 18 quilos nesta ração. Então a soja é proteica, o farelo da folha, por mais proteína que ele tem, mas ele é considerado energético, que ele tem aí abaixo de 20, e a farinha de mandioca também é energética, e o milho também é energético. Então temos 3 alimentos abaixo de 20, que é considerado energético, e o alimento que é a soja, com 45% de proteína, que é o alimento proteico. Então 30 quilos de milho, com 24 quilos de milho, com 30 quilos de farinha de mandioca, 24 quilos de farelo de folha de mandioca e 18 quilos de soja. Dá um total de 96 quilos do produto, com mais 3% de núcleo e 1% de sal, para formar os 100 quilos de ração. Vamos fazer a mistura dos ingredientes. Então o recomendado na hora de fazer a mistura é você misturar os menores ingredientes primeiro. Então, qual o menor ingrediente aqui dos grãos? É a soja. Então vamos misturar o sal na soja. Por que isso? Porque o ingrediente em menor quantidade, ele some mais rápido. Então a gente já mistura um no outro, então a chance dele ficar bem misturado é maior. Como a gente tem visto aqui na região que os agricultores eles não têm um misturador de ração, então a gente faz mesmo na enxada, vai para uma área limpa, ou em cima de alguma lona, ou na área da casa mesmo, e mistura na enxada. E os primeiros ingredientes é feito na mão mesmo. Então você mistura os primeiros na mão, quando aumentar o volume, aí você mistura com a enxada. Então, misturei aqui o sal com o farelo de soja. Vocês podem ver que praticamente já sumiu o sal. Então já está misturado. Agora eu vou colocar o núcleo, 300 gramas do núcleo em cima da soja. Aqui está misturado a soja, o sal e o núcleo mineral. Então aqui está um alimento bem concentrado. Para não misturar o milho, que o milho é um dos tem menor quantidade. Misture umas 3 vezes para cada lado, já é o suficiente. Aqui a pouco já está misturado. Vou colocar a farinha de mandioca.
Como demonstração, nós vamos colocar um pouco de óleo de soja na parte aérea da mandioca e misturar como um todo na ração. Uma indicação que quando a gente usa o óleo de soja na ração, então o agricultor ele não pode misturar muita ração para passar de 30 dias. Então pessoal, temos aqui uma ração balanceada para engorda de frangos, com 15% de proteína, usando milho, parte aérea de mandioca, raiz integral, um farelo da raiz integral e um pouco de soja para fazer essa confecção dessa ração. Não esquecendo do núcleo mineral e um pouco de sal para facilitar o consumo dos animais. A gente espera que vocês apliquem essa técnica em suas propriedades, evitando baixar o custo da ração e diminuir a dependência de produtos de fora da propriedade. Até à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.